Professor Rangel, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, muito usado pelos pós-tribulacionistas, entende-se para o pós de que para o arrebatamento da igreja ocorrer, deve primeiro se manifestar, então, o anticristo e anterior a apostasia. Alguns pré-tribulacionistas, e não todos, defendem que o termo apostasia seria retirada. Você também entende assim? Como que você enxerga 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3? A palavra apó significa lançar para longe, né? Para longe. E o verbo tasso, que é a gente que fala também que vem de tassia e tal, também significa essa ideia de afastar. Então, quando você une apó mais tasso e faz a palavra apostasia, você tem algo que vai ser retirado, algo que vai ser lançado. É como se fosse semelhante a ekbalu, que significa lançar, expulsar. A grande diferença é que o ekbalu tem geralmente um contexto imbuindo a própria palavra. Se expulsa aquilo que não se quer mais, enquanto a apostasia geralmente se separa aquilo que quer em detrimento daquilo que vai ficar deixado. Então, essa construção, ela traz para a nossa vida a reflexão de que sim, pode ser traduzido aqui como partida. Se você perguntar isso para qualquer pessoa que não seja da área teológica e não esteja imbuído nesse debate e conheça bem o grego o suficiente, ela vai chegar nessa conclusão. Então, professor, por que parou de traduzir apostasia? Talvez pela problemática, talvez pelos financiamentos bíblicos que passaram a existir, que de alguma forma foram enviesados contra o pré-tribulacionismo a partir de Margaret MacDonald. Então, você pode perceber que depois do movimento pré ganhar uma certa conotação histórica, pronto, de repente parou-se de traduzir como partida. Agora eles apenas transliteram. Para transliterar, para quem não entende, é diferente de tradução. Transliterar é trocar as letras. Então você pega a palavra que está no idioma grego, coloca do idioma grego para o português só trocando as letras. É alfa vira A, é pi vira P, e por aí vai. Então não há na nossa Bíblia um sentido. Se fosse traduzir, deveria ser traduzido como partida, não como afastamento da fé. Porque não tem a palavra da fé, né? Tom pisteuon no grego, não tem. E vamos examinar como várias versões da Bíblia traduziram o termo. Aí tem aqui colocando, por exemplo, a palavra Vulgata, coloca para o latim como dissessio, que significa partida. Então a Vulgata latina traz como partida. Essa tradução latina vai do século IV, a gente conhece bem. E aí você tem Teodoro de Beza concordando com esse posicionamento. Você tem também a tradução de Genebra, inclusive, antiga, tá bom? Que não é pré-tribulacionista. A gente sabe que segue uma linha bem diferente, colocando a ideia de partida também. E não só essas são as mais populares. Nós temos várias bíblias que elas são clássicas dentro do período chamado ali de pré-crítico, né? Porque foi antes de Karl Whiteman, antes da virada pragmática da crítica textual, que é do século XVI até o século XVIII, que trazem essa construção. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia de Wycliffe, de Tyndale, Coverdale, Kremner, Bíblia dos Calções, Bíblia de Beza e a Bíblia de Genebra. Todas elas dizem que primeiro virá a partida. Então, parece-nos que, conforme o tempo avançou, as pessoas optaram por fazer uma espécie de tradução diferente. E não, melhor dizendo, não é nem que traduziram, elas colocaram a expressão do jeito que estava no grego. E acabou ficando meio enigmático, né? Pois, se você colocar apostasia ali, aí eu pergunto, apostasia é o quê? As pessoas não sabem. Quando você faz teologia, geralmente elas entendem que é o afastamento da fé. E aí, por que elas entendem isso? Justamente porque Paulo fala sobre a apostasia, né? No caso, a apostatarão da fé. E essa palavra apostasia, que Paulo está trabalhando, ela tem ali um complemento nominal, gente. Então, esse complemento nominal que Paulo fala que se apostatarão da fé, não é a mesma construção sintática de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, pastor. Porque aqui nós temos apenas o termo apostasia. Então, dizer que o afastamento aqui é da fé é alguém que está simplesmente olhando de forma ingênua para o texto e fazendo um link com a outra narrativa paulina. Ah, mas é tudo teologia paulina, tudo bem. Mas não significa que toda vez que a pessoa usa o mesmo termo, ela está querendo dizer exatamente a mesma coisa. Então, a falta de complemento nominal, ou até mesmo de adjunto adnominal, no grego, indicando a natureza dessa apostasia, faz com que nós venhamos entender, segundo Cláudio Moreno, especialista em semântica, e Luciana Sanches Mendes também, que esse texto deve ser traduzido na sua forma mais primitiva possível, né? Aquilo que a gente chama de categoria 1 dos campos